Imagine que num dia qualquer, os brasileiros acordassem com a notícia de que o presidente da República tinha fugido para a Austrália, protegido pelos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Com ele teriam partido, sem aviso prévio, todos os ministros, deputados e senadores e alguns dos maiores líderes empresariais. E mais, a esta altura, tropas da Argentina já estariam marchando sobre Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a caminho de Brasília. Abandonado pelo governo e seus dirigentes, o Brasil estaria à mercê dos invasores. Provavelmente a reação dos brasileiros diante de uma notícia tão inesperada seria de desamparo, medo e revolta. E foi assim que os portugueses reagiram na manhã de 29 de novembro de 1807, quando circulou a informação de que a rainha, o príncipe regente e toda a corte estavam fugindo para o Brasil sob a proteção da Marinha Britânica. Este é o Palácio Nacional de Queluz, alguns quilômetros ao norte de Lisboa, uma joia da arquitetura portuguesa do final do século XVIII. E foi deste local que a corte portuguesa partiu em direção ao Brasil 200 anos atrás. Na verdade, foram dois locais. Aqui moravam a rainha Dona Maria I, chamada de a Pia ou também a Rainha Louca, porque ela era insana. Já fazia alguns anos que ela não governava mais, porque ela tinha problemas mentais. E o seu filho, o príncipe regente Dom João, morava em Mafra, um palácio mais antigo, de linhas mais sóbrias, situado a cerca de 15, 20 quilômetros desse local. Então o Dom João partiu de Mafra e a Dona Maria e a sua nora, a princesa Carlota Joaquina, com as filhas, saíram aqui de Queluz. Foi um acontecimento inédito na história de Portugal e do Brasil e também da história da humanidade. Nunca antes uma corte europeia tinha deixado o seu reino, atravessado um oceano para ir governar e morar do outro lado do mundo. Portanto, era um acontecimento muito importante, mas foi um acontecimento também muito improvisado. Naquela época chovia muito, havia muita lama, não havia ainda esse calçamento todo que nós vemos aqui. Havia centenas de carruagens, as pessoas tiveram que empacotar os seus pertences às pressas, os utensílios, obras de arte, as roupas, móveis, as louças todas do palácio foram encaixotadas muito às pressas. Por quê? Porque nos dias anteriores o imperador Napoleão Bonaparte tinha decidido invadir Portugal. Não só isso, o Napoleão estava decidido a chegar em Lisboa e a aprisionar a corte e a destituir o príncipe regente Dom João. Então era preciso fugir muito rapidamente. Então vocês imaginam a confusão que foi esse embarque 200 anos atrás, com muita chuva, muita lama, muita improvisação. A família real tinha crianças muito pequenas, uma das princesas ainda estava sendo amamentada. Foram dias de muita aflição, muita insegurança para essas pessoas importantes que estavam indo refazer as suas vidas do outro lado do mundo. Daqui, então, partiram centenas de carruagens, carroças, em direção ao porto de Lisboa, onde havia cerca de 58 navios à espera do embarque da corte. Além da rainha, do príncipe regente, da princesa e dos seus filhos, embarcaram também os nobres, todos os funcionários públicos mais importantes, alguns dos empresários mais influentes da época. Então estima-se que cerca de 10 a 15 mil pessoas abandonaram Portugal, às pressas, numa fuga bastante improvisada, para ir morar no Brasil. Bem, agora estamos diante do Palácio Nacional da Ajuda, um outro local usado pela corte portuguesa, não só como morada, mas como local de recepções oficiais. Porém, antes de continuar a nossa viagem em direção ao Brasil, vamos ver o que estava acontecendo na Europa 200 anos atrás, o que de tão grandioso a ponto de obrigar a corte portuguesa a se mudar para o Rio de Janeiro. Em 1807, Napoleão Bonaparte estava no auge do seu poder.
Fazia 3 anos que tinha se autodeclarado imperador dos franceses. Ao longo de uma década, Napoleão travou inúmeras batalhas contra os mais poderosos exércitos da Europa sem conhecer nenhuma derrota. Reis, rainhas, príncipes, duques e nobres foram expulsos de seus tronos e substituídos por membros da própria família Bonaparte. O triunfo de Napoleão representava o fim de uma etapa na história europeia, conhecida como Velho Regime, em que reis dominaram os seus países com mão de ferro e poder absoluto. O final do século XVIII e o começo do século XIX representa um momento de grande transformação na história da humanidade. Havia 3 coisas importantes a acontecer nesse período e que afetavam profundamente os destinos de Portugal e do Brasil. A primeira tinha sido a Revolução Americana, a Independência Americana de 1776, em que pela primeira vez uma grande democracia republicana moderna se estabelecia na história humana. Nunca tinha acontecido isso antes. A segunda tinha sido a Revolução Francesa de 1789, em que pela primeira vez o povo, apoiado pela burguesia, derrubou o rei e a rainha do poder. Mais do que isso, mandou o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta para a guilhotina, decapitou o rei e a rainha e assumiu o poder. E o terceiro grande fenômeno era a Revolução Industrial na Inglaterra, que havia reinventado os modos de produção. Esses 3 acontecimentos combinados espalharam uma onda de choque pelo mundo e mudaram os destinos de Portugal e do Brasil. Por quê? Neste momento, Napoleão Bonaparte havia sido chamado para colocar ordem na França. A França tinha se transformado no caos depois da Revolução, e o Napoleão Bonaparte assume o poder e se revela o maior gênio militar que a humanidade havia conhecido desde o Império Romano. Portanto, ele dominava completamente o continente europeu. Ele tinha decretado o bloqueio continental contra a Inglaterra, que era a sua grande inimiga, e precisava de mercados para os produtos da Revolução Industrial. Quem estava no meio dessas 2 grandes potências? O pequenino, indefeso Portugal. Era um país, nessa época, sem recursos, com população muito pequena, sem exércitos para se defender, espremido pelos interesses de 2 potências muito poderosas. O que aconteceria se a corte não fosse para o Brasil? O Dom João seria preso e deposto pelas tropas de Napoleão, ou caso ele aderisse à França, Lisboa seria bombardeada pelos navios ingleses que não queriam que Portugal caísse em mãos de Napoleão. Então a alternativa que sobrou para o príncipe regente Dom João foi embarcar toda a sua família, toda a corte, para o Brasil, protegida pelos navios da Inglaterra, que na época representavam a maior força marítima do mundo. Agora, os planos de transferência da corte para o Brasil já eram muito antigos em Portugal. Eles já eram discutidos cerca de 250 anos antes, durante o período chamado de União Ibérica. E fazia muito sentido, era uma ideia bastante sensata, porque Portugal era realmente um país com recursos muito escassos, vivia constantemente ameaçado pelos seus vizinhos e a riqueza estava no Brasil. Era de onde os portugueses tiravam o ouro, o diamante, o tabaco, o açúcar, a madeira, o algodão, a carne de charques, produtos que mantinham a força, a prosperidade do Império Colonial Português. Então os planos eram muito antigos. Agora, o que houve em 1807 foi realmente uma fuga apressada, uma fuga muito improvisada, e tanto assim que na correria do embarque, 2 tesouros ficaram esquecidos no porto de Lisboa. Um foi a prataria das igrejas, que não deu tempo de embarcar e os franceses confiscaram e derreteram logo em seguida. A outra eram os livros da Biblioteca Real Portuguesa, que estavam aqui no Palácio da Ajuda. Eram 60.000 volumes, uma preciosidade para a época, uma das maiores bibliotecas do mundo, que também ficaram abandonados no porto de Lisboa. Depois retornaram aqui para o Palácio e chegaram ao Brasil até 1811 em 3 viagens consecutivas.